Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos estar respondendo a uma pergunta que a resposta parece óbvia. Aliás, tem muitas respostas óbvias para essa pergunta aí na internet. No entanto, eu vou dar para vocês a explicação correta e detalhada. Por que o gelo flutua na água líquida? Quando você coloca uma pedra de gelo no seu copo de água, ele fica na superfície. Qual é a explicação? E aqui não é aceito resposta do tipo, professor, porque ele é menos denso do que a água. Sim, tudo aquilo que é menos denso flutua, mas por que ele é menos denso que a água? É isso que eu quero explicar para vocês, beleza? Para a gente começar, vamos lembrar que a água ela é uma molécula que apresenta uma geometria angular. Então, quando você olha para a molécula de água, você vê essa disposição dos átomos, o oxigênio e os hidrogênios no formato angular, daí o nome geometria angular. A gente lembra que o oxigênio ele é bem mais eletronegativo que o hidrogênio. Logo, o oxigênio é o local, é a região da molécula de água que concentra a carga elétrica negativa. A gente representa isso na química por esse símbolo aqui, parcial negativo. Então, o oxigênio ele concentra a carga negativa da molécula de água. Consequentemente, a carga positiva ela vai se concentrar aqui, galera, nos hidrogênios. Então, vamos lembrar que quando você pensa na água, você pensa numa molécula de geometria angular. O oxigênio é o polo que concentra as cargas negativas. Os hidrogênios representam os polos que concentram as cargas positivas. Beleza pura? Bom, quando você pensa na água líquida, você imagina várias e várias e várias moléculas de água, uma ali ao lado da outra. Essas moléculas de água interagem umas com as outras por meio de uma interação muito famosa chamada ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, galera, na água, nada mais é do que a interação entre o oxigênio de uma molécula com o hidrogênio da sua vizinha, ou o hidrogênio da molécula vizinha com o oxigênio da outra, visto que como a água ela é um dipolo elétrico, ou seja, ela tem dois polos elétricos, essas moléculas de água interagem entre si e, diga-se de passagem, interagem muito fortemente. Então, esse oxigênio dessa molécula de água ele é atraído pelo hidrogênio da outra. E esse hidrogênio, consequentemente, ele pode se ligar com o oxigênio já de outra molécula de água. E esse hidrogênio aqui está ligado ao oxigênio dessa molécula de água. E aí você tem esse oxigênio interagindo com o hidrogênio de outra molécula de água. Aí tem o hidrogênio de outra molécula de água interagindo com o oxigênio. Então, são muitas ligações de hidrogênio. Essas interações fazem com que as moléculas de água no estado líquido ocupem um espaço pequeno, porque como tem toda hora uma atraindo a outra, né? Imagina, várias moléculas de água, elas se atraindo entre si. Se elas se atraem, isso significa que a água líquida, ela ocupa um baixo volume. Comparado com o gelo, que eu vou já falar, ela ocupa um baixo volume. Vamos lembrar que as moléculas de água no estado líquido, elas têm liberdade para interagir uma com a outra e liberdade para se movimentar. Então, essa estrutura que eu estou mostrando para vocês aqui, gente, ela não é uma estrutura estática, ela é uma estrutura dinâmica, está toda hora em movimento. Então, os átomos das moléculas de água, aqui as moléculas de água estão toda hora se mexendo uma com a outra, aí quebra essa ligação de hidrogênio, já vai e forma uma outra ligação de hidrogênio com uma outra molécula, e assim você tem um emaranhado de moléculas de água bem juntinhas uma da outra, fazendo então as ligações de hidrogênio. A gente lembra que a densidade ela é a razão entre a massa do material dividido pelo seu volume, certo? Se a gente considerar então a água no estado líquido, a água no estado líquido ela ocupa um baixo volume. Qual é o motivo? Mais uma vez, quando comparado com gelo. Porque aqui as moléculas de água estão interagindo muito. Como elas interagem muito, elas ocupam pouco espaço e quanto menor o volume, maior a densidade do material.
Porque lembrem-se que o volume está aqui no denominador, né? Então, se você diminuir o volume, você vai aumentar. Se você diminuir o denominador, você vai aumentar o resultado da fração. Agora, quando essa água congela, o que vai acontecer? Você, primeiro, tira essa liberdade das moléculas de água se movimentarem, porque você vai criar uma estrutura rígida. E ao criar essa estrutura, olha como fica nesse desenho aqui, galera. Isso aqui que vocês estão vendo, ó, são várias moléculas de água interagindo através de ligações de hidrogênio. Então, as moléculas de água, quando elas congelam, elas formam essas estruturas aqui que lembram um hexágono. Ó. E aí vocês veem que as moléculas de água aqui, ó, elas estão paradinhas nessas estruturas geométricas, gerando esses espaços vazios. Logo, molecularmente falando, quando a água congela, ela cria essas estruturas hexagonais que são cheias de espaços vazios. Espaços vazios significa, então, que as moléculas de água aqui estão ocupando um maior volume quando comparado com a água líquida. Ora, se densidade é massa dividido pelo volume, quanto mais volume um objeto ocupa, menor é a sua densidade. E a gente sabe que tudo aquilo que é menos denso tende a flutuar. Esse comportamento, gente, ele não é comum à maioria das substâncias, muito pelo contrário. A água e alguns poucos grupos de substâncias têm essa característica de, quando congelarem, ocuparem um volume maior, portanto, terem uma densidade menor. Então, quando a gente pensa em água líquida e o gelo de água líquida, a gente já logo lembra na nossa cabeça aquela imagem do gelo flutuando. Mas saibam que, para a grande maioria das substâncias, isso não é comum. O comum, vamos dizer assim, eu não vou dizer o correto, né? Mas o mais normal, o mais comum de acontecer é quando uma substância congela. Esse congelamento faz com que as moléculas ocupem menos volume ainda, porque elas estão muito compactadas. Ao ocuparem menos volume, elas passam a ser mais densas. Portanto, gelos, fase sólida de várias outras substâncias, tendem a afundar nos seus respectivos líquidos. A água tem esse comportamento meio que diferente, meio anômalo, de quando ela congela, ela expande porque ela tem esses espaços vazios e, ao expandir, ela terá sua densidade diminuída. Vale destacar que, se quando a água congela, ela expande, a gente precisa tomar alguns cuidados com isso na nossa casa. Por exemplo, em hipótese nenhuma, colocar uma garrafa de vidro com água no congelador. Porque o vidro ele é um material super rígido, ele não é flexível. Então, quando a água congela, como ela vai expandir, ela vai quebrar a garrafa de vidro, né? Então, isso acontece muito com pessoas que usam garrafa de vidro. Garrafa de plástico pode até ser que não quebre, porque o plástico ele tem um pouquinho mais de flexibilidade. No entanto, mesmo assim, se a expansão for uma expansão muito intensa, você pode ali realmente ter um dano ocasionado na garrafa, tá? E eu complemento aqui, eu finalizo a nossa aula mostrando para vocês uma característica bem interessante da água. Aqui nós estamos vendo uma imagem de uma pessoa caminhando num lago que está totalmente congelado. E aí, quando você pensa e olha para esse lago, né, eu até usei a expressão lago totalmente congelado, mas na realidade, o que está congelado aqui, gente, é só a água da superfície. A água que fica abaixo da superfície, ela está no estado líquido e ela está numa temperatura bem mais amena, bem menos fria do que a temperatura externa aqui. E isso permite que haja vida debaixo desses lagos congelados. O fato do gelo flutuar na água permite a existência de vida, de seres marinhos. Então, existem vários seres vivos que estão vivendo aqui debaixo desse lago congelado. Aí você pensa, nossa, professor, deve estar extremamente frio lá embaixo. Obviamente está frio, mas não tão frio quanto do lado de fora. Por qual motivo, galera? Aí eu vou explicar para vocês. Vamos aqui comigo, ó.
Aqui vocês estão vendo um gráfico de volume em função da temperatura. Vocês que estudam mais física do que eu, sabem que existe um processo chamado dilatação térmica. Dilatação térmica de sólidos e de líquidos, não é? Então, quando você aquece um líquido, a tendência dele é se expandir, não é verdade? Não é isso que vocês estudam na física? Quando você resfria um líquido, a tendência dele é contrair, certo? Vamos imaginar o resfriamento da água líquida até que ela chegue no ponto de congelamento, beleza? Bom, se nós vamos observar o resfriamento, eu quero que vocês leiam comigo. Esse gráfico aqui se refere à água, logicamente, tá, gente? Nós estamos falando da água. Vamos começar aqui, gente, com a água a mais ou menos 15 graus, que é essa temperatura aqui. Eu vou ler esse gráfico de trás para frente com vocês, beleza? Então, vamos lá. Água a 15 graus. Vamos embora começar a resfriar essa água. 14, 13, 12, 11, 10 graus. O que vocês estão percebendo com o volume da água? Prof, o volume está diminuindo. Beleza, já era algo esperado. Eu já espero que o volume da água vai diminuir à medida que eu estou baixando a temperatura, certo? 10 graus, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Até aqui, o volume da água continua diminuindo. Mas, quando chega a partir dos 4 graus para baixo, ocorre o tal do comportamento anômalo da água. O que seria esse comportamento anômalo? Qualquer outra substância, você continuaria diminuindo a temperatura 3, 2, 1, 0 e o volume dela iria baixando progressivamente. No entanto, a água, quando chega aos 4 graus e você continua a baixar a temperatura, olha o que acontece com o volume dela. Ó. 3 graus, 2 graus, 1 grau, ela começa a expandir porque ela está perto do ponto de congelamento. E aí, quando chega em 0 graus que ela congela, ela está ocupando um volume maior do que ela ocupava a 4 graus. Olha só que interessante. E isso causa uma diferença de densidade na água líquida. Vamos lá. Pega comigo aqui o seguinte, ó. Vamos pegar a água aqui na temperatura de 1 grau. Vamos aqui comigo, tá? Água na temperatura de 1 grau Celsius, tá? Essa água na temperatura aqui de 1 grau Celsius, mais ou menos, ela está ocupando aqui um determinado volume, certo? Se você pegar essa água, por exemplo, a 3 graus, vamos comparar a água a 1 grau Celsius com a água a 3 graus Celsius. Essa água a 3 graus Celsius aqui, ó, reparem que ela está ocupando um volume menor. Então, a água a 3 graus Celsius ocupa um volume menor, a água a 1 grau Celsius ocupa um volume maior. E isso afeta o quê? A densidade. Ora, se o volume da água a 1 grau Celsius é maior, a sua densidade é menor. Se o volume da água a 3 graus Celsius é menor, a sua densidade é maior. E a gente sabe que tudo aquilo que é mais denso tende a ir para baixo e tudo aquilo que é menos denso tende a ir para cima. Isso significa que quando você olha um lago aqui, ó, olha a foto desse lago, está congelado, certo? O lago está congelado. Aí você pensa assim, nossa, professor, a água que está lá embaixo do lago deve estar super, ultra, mega fria. Não, ó, essa água aqui, ó, ela está numa temperatura próxima de 3, 4 graus. Por quê? Ó? Na temperatura de 3, 4 graus, a água está ocupando o seu menor volume. E ter o menor volume significa ter a maior densidade. Então, a água por volta de 3, 4 graus, ela vai estar aqui no fundo do lago. Vai permanecer no estado líquido, que permite a existência de vida. À medida que essa água vai se esfriando, ó, 3 graus, 2 graus, 1 grau, o seu volume vai aumentando. Quando o volume aumenta, a densidade diminui, ou seja, essa água começa a subir. Ó. À medida que ela vai esfriando, ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. E quando ela congela, ó, ela vai congelar aqui na superfície. E vale destacar que essa camada de gelo funciona também como um isolante térmico, tá? Sim, ela isola contra as temperaturas aqui externas, que muitas vezes estão abaixo de 0. Então, você pega um lago desse congelado, aqui fora, sei lá, está menos 15, menos 20 graus, uma temperatura muito fria. Isso aí, né, para muitos seres aqui, seria sinônimo de morte. No entanto, isso não acontece porque
Aqui, ó, eles estão numa temperatura que para eles é uma temperatura agradável, de 3, 4 graus, porque nessa faixa de temperatura de 3 a 4 graus, a água tem uma densidade que é uma densidade mais alta, né? Mais uma vez, ela ocupa um volume baixo, vai ter uma densidade mais alta, ela tende a ficar no fundo. Entenderam, gente, a diferença aqui do canal? Ao invés de você pegar um vídeo que ia dizer para você só por que o gelo flutua na água líquida? Ah, o gelo flutua porque ele é menos denso. Pô, isso todo mundo sabe, né? A ideia aqui no canal foi mostrar para vocês os porquês, explicando inclusive as aplicações. Eu queria saber se vocês sabiam desse detalhe do comportamento anômalo da água, desse lance dos 4 graus que acontece esse comportamento anômalo. Se vocês sabiam que um lago, quando está congelado, a água que está no fundo está mais quente ou menos gelada, sabiam de tudo isso? Canal aqui, galera, é diferenciado. Com certeza esse vídeo merece o seu like, merece o seu compartilhamento. Se você quiser contribuir com o trabalho para que eu possa criar cada vez mais conteúdo gratuito, basta você deixar o like, deixa um comentário para melhorar o engajamento do vídeo e compartilha com seus amigos, porque quanto mais o canal cresce, mais conteúdo gratuito e de qualidade eu trago aqui para vocês. Combinado? Fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo do canal. Grande abraço a todos e até lá, gente. Valeu!